Oi pessoal, tudo bem? Estou de volta, dessa vez para falar sobre um assunto que eu adoro, que é a Silly Season. E antes de continuar, eu só queria deixar um aviso, que é, caso alguma informação esteja desatualizada, por favor, me perdoem, porque eu tô gravando na quinta-feira à noite e esse vídeo provavelmente vai ao ar só no final de semana. Então pode acontecer de alguma novidade ser anunciada no meio do caminho e eu não posso me responsabilizar. Então assim, tomara que nada aconteça para que esse vídeo continue em dia, mas caso algo mude, vocês fingem que nada aconteceu, tá? Vocês fingem que tá tudo atualizado e que nada foi anunciado ainda. Mas enfim, já entrando no assunto do vídeo, caso você não saiba o que é Silly Season, eu vou começar por aí, né? Explicando o que é esse conceito, que é basicamente a janela de transferências da Fórmula 1. É esse momento maravilhoso do ano em que começam as fofocas corporativas de quem vai para cada equipe, como por exemplo o Kimi aposentando, quem vai para o lugar do Kimi, quando o Russell vai ser anunciado na Mercedes e por aí vai. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Tem muitos boatos rolando, isso porque esse ano tem várias equipes com duplas já fechadas, assim, as mesmas equipes desse ano pro ano que vem. Como sempre, vou colocar um pouco de palpite aqui, um pouco de coisas que eu gostaria de ver ano que vem na Fórmula 1, ou em 2023 também, e o que eu penso sobre as atuais negociações que estão rolando, ou os boatos mesmo que estão rolando. Pra gente ter uma ordem mais ou menos lógica, eu vou começar por Mercedes e terminar em Haas, só para poder realmente manter um fio aqui de pensamento sem me perder muito, mas é possível que eu acabe comentando um pouquinho sobre uma em outra, porque as negociações se entrelaçam, né? Afinal, os pilotos vão de uma equipe para outra e tudo mais, então não tem muito como não falar simultaneamente sobre todas as equipes da Fórmula 1. Enfim, começando por ela, a Mercedes, que surpreendentemente talvez seja a equipe junto com a Red Bull ali, né, das equipes que vão mudar alguma coisa ou tiveram uma discussão de contrato que tá seguindo um fio mais lógico, porque afinal existe a expectativa de que eles finalmente vão anunciar o George Russell como futuro companheiro do Hamilton nas próximas semanas. Talvez em Monza já na semana que vem. Existem boatos de que isso vai acontecer por causa da situação do Bottas, mas enfim, esse eu acho que é o fio de raciocínio ali que faz mais sentido entre as negociações atuais, seguindo o caminho natural, a expectativa que já existia desde 2019, né, de que chegaria um momento em que o Russell tomaria esse lugar dele como futuro da Mercedes, já reforçando um pensamento que eu coloquei no último vídeo, assim. Eu nunca senti que o Russell era uma ameaça ao equilíbrio da equipe Mercedes, porque algumas pessoas gostavam de colocar o George nessa posição, né, como sendo quase um Rosberg ali, um novo Rosberg em relação ao Hamilton, mas o Lewis fez questão de afastar qualquer tipo de boato, de animosidade entre ele e o George, assim, fez elogios ao George e deu uma aula de relações públicas, assim, de como é possível falar bem de um cara que é especulado como seu futuro companheiro sem precisar pisar e acabar com o Bottas para isso, sabe? Porque eu acho que isso é uma coisa que nós temos que pensar aqui, né, nós fãs de automobilismo, que obviamente nós gostamos mais do piloto mentalidade vencedora, né? Ninguém gosta do vice-campeão, ninguém quer ser o vice, ninguém gosta do cara que se contenta com ser o segundo piloto de uma equipe. Mas, ao mesmo tempo, esse é um papel necessário para uma equipe que quer ganhar um campeonato de construtores. Então, o Bottas entregou o que se esperava dele, que era ser um bom segundo piloto, um bom companheiro para o Hamilton. Claro que em 2021, numa realidade em que a Mercedes não tem mais um carro muito dominante, a gente vê mais os defeitos do Bottas como um piloto, individualmente falando, assim, sem ser o coadjuvante ali, o backing vocal do Hamilton. Quando ele tem que entregar alguma coisa sozinho, sem ser necessariamente ficar ali só sendo o guarda-costas do Hamilton, a gente vê que ele é limitado, que ele tem limitações. Mas isso não quer dizer que ele é um piloto ruim. No final das contas, o que eu tenho a dizer sobre essa movimentação da Mercedes é que eu acho que essa segunda vaga pro George é muito merecida e, além disso, já era hora dele conseguir, porque afinal a Mercedes tem que começar a pensar em futuro. 2023 está aí, o Hamilton vai aposentar e eles têm que ter uma nova liderança na equipe, né, para seguir o legado.
mas ao mesmo tempo, enquanto Bottas esteve ali na Mercedes, na maioria das vezes ele entregou aquilo que era esperado dele. Dito tudo isso, eu, Pietra, acho que o Bottas já deu o que tinha que dar na Fórmula 1, sabe? Assim, agora aqui exaltando que eu tenho respeito por ele, mas que ao mesmo tempo já deu. Sou contra ele ir para outra equipe, não acho que ele tem mais algo a entregar, algo a fazer, sabe? Ele já esteve na melhor equipe do grid, ali como um segundo piloto, o segundo melhor piloto do campeonato e etc. E agora, sabe? Pra onde ele vai, o que ele vai fazer, o que ele vai entregar. Claro que, pensando em idade, o Bottas é mais novo do que o Ricardo, por exemplo. Mas aqui eu não tô falando só sobre idade, sabe? Mas realmente sobre momento da carreira. Porque querendo ou não, o Ricardo tá numa McLaren em ascensão, em reconstrução, com grandes expectativas para depois do novo regulamento. E no caso do Bottas, a gente tá falando de um cara que passou os últimos vários anos na melhor equipe do grid e agora a expectativa é que ele vá para uma das piores. E aí eu fico pensando realmente o que ele vai tirar disso, sabe? O que ele vai oferecer para a categoria numa equipe que, em teoria, muito em teoria, pelo que a gente está vendo nesses últimos anos, seria feita para poder preparar novos pilotos para outras equipes maiores. Então, assim, olhando nesse sentido, eu não vejo mais o que ele vai fazer dentro da Fórmula 1 pela Fórmula 1, sabe? Pode ser claramente que em uma outra realidade, com outro regulamento, numa nova equipe, ele ganha um gás diferente, tem um outro tipo de motivação, mas eu realmente não enxergo o propósito, assim. Enfim, opiniões, quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre esse assunto. Agora, entrando na RBR, eu acho que essa dupla atual da Red Bull, com Verstappen e Sérgio Pérez, funciona muito bem, porque afinal a equipe é dedicada, é moldada em torno do Verstappen, em torno de tornar o Verstappen um campeão de Fórmula 1, e o segundo piloto tem que se contentar em ficar à sombra dele e ser um bom parceiro, como o Bottas foi e continua sendo, de certa forma, pro Lewis. E por mais que eu seja meio torce contra da Red Bull, eu tenho que admitir que essa combinação deu muito certo e é a combinação perfeita, porque afinal o Pérez é um cara de 30 e poucos anos que estava pronto para tirar um ano sabático da Fórmula 1 quando ele perdeu a vaga na Racing Point pro Vettel, agora Aston Martin, né? Então ele estava pronto para voltar pro México, passar um ano descansando com a família, e aí recebeu essa proposta para a segunda melhor equipe do grid, que agora tem chances de ser a primeira, para ser companheiro de um cara extremamente hypado, ganhando muito dinheiro, e ele tá super feliz com isso, sabe? Super feliz com essa realidade, super feliz de ser o parceiro do Verstappen e não um cara que vai puxar os holofotes pra si, ter algumas vitórias, às vezes, na temporada, conseguir, quem sabe, um terceiro lugar no campeonato de pilotos, pode acontecer, dependendo de como for essa segunda metade do campeonato, né, do desempenho do Lando Norris e do Bottas. Então, assim, cenário perfeito, realidade perfeita para ele, que não é um cara que tem mais essa ambição de ser campeão e de arranjar algum problema dentro da RBR. E ao mesmo tempo não luta tanto contra o carro quanto o Albon e o Gasly lutavam, que ao mesmo tempo eu também sinto que os dois eram muito ansiosos, né? Eles tinham bastante essa ansiedade para se provar, o que é extremamente explicável, já que eles estavam no começo da carreira, numa equipe que eles sabiam, né, que eles sabem que é muito exigente e que é assim para cortar um cara que tá indo mal. Então eu sinto que isso não pesa tanto em cima do Pérez, ainda que ele tenha problemas com o carro, né? E ele esteja passando por uma fase um pouco complicada de quebrar e sofrer acidentes e tudo mais. Ele não tem esse ar ainda em cima dele e agora foi renovado, né? Então também já tira uma pressão extra de cima dele e mostra que a Red Bull, apesar de criticá-lo, porque assim, né? Se não seria Red Bull se não tivesse crítica em cima do cara que não é o Verstappen. Mas enfim, apesar de criticá-lo, eles estão felizes com o que ele está apresentando e com o que ele oferece para a equipe e para o próprio Verstappen. Agora indo para a parte um pouco monótona aqui do vídeo, vamos para as equipes que devem continuar iguais no ano que vem. Começando por ela, a McLaren com o Lando Norris e o Daniel Ricciardo. Eu acho que é fácil dizer que quem esperava que eles iam ser uma dupla animada, amiga e tudo mais, ficou decepcionado. Ainda mais se você esperava que o Ricciardo ia ser o dono da McLaren no dia em que ele chegasse, que ele ia dominar, que ele ia arrasar no carro e etc. Porque foi claramente o oposto que aconteceu, né?
Primeiro, falando da química entre os dois, eles, obviamente, nos vídeos da McLaren, quando tem dinâmicas de um contra o outro e etc., eles têm personalidades muito diferentes, assim. Eles não são amigos, eu sinto, e eu acho que isso é importante dizer, as pessoas que falam como se eles não tivessem respeito um pelo outro, já sinto que é um grande exagero, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eles mostram que quando acontece de ter uma amizade entre pilotos, é incrível, é maravilhoso, é super legal de ver, mas é um acontecimento raro e que normalmente acontece entre caras que não estão em uma posição de disputar um título entre si, né? Eles não são concorrentes diretos. Aí é muito mais fácil você manter uma amizade verdadeira e em paz, mas a partir do momento em que existe uma rivalidade, existe uma disputa de posição, principalmente dentro da própria equipe, obviamente não vai existir uma amizade hiper mega blaster legal. Eu acho que, por exemplo, no caso do Lando com o Carlos, como de início o Lando estava bem atrás do Carlos, era bem mais fácil eles desenvolverem uma amizade sem ter o toque de rivalidade, sabe? Mas, por exemplo, quando a gente fala de Rosberg e Hamilton, era uma amizade incrível até o dia em que eles tiveram que disputar algo um contra o outro. E nesse caso, a gente tá falando de dois pilotos que se davam bem de fazer zoeira em coletiva, mas agora estão em um contexto em que eles estão disputando a liderança de uma equipe que tem tudo para, a partir do ano que vem, disputar um título, talvez, sabe? Com a mudança de regulamento, com a McLaren já sendo uma equipe que tem um orçamento mais modesto do que a Red Bull e a Mercedes, que vão ter que se adaptar bastante ao teto orçamentário. A McLaren já está um pouquinho mais abaixo ali, um pouco mais perto do teto, o que facilita. Agora, falando do desempenho do Ricciardo, eu, como uma imensa fã dele, fiquei decepcionada e preocupada, porque quando virou uma tendência, quando ele acumulou uma série de resultados ruins, querendo ou não, isso abala a confiança do piloto, né? Ainda mais quando ele vê um companheiro de equipe anos mais novo e que tá ali estabelecendo uma posição de dominância na equipe, de liderança na equipe, ter um desempenho maravilhoso, disputando a terceira posição no campeonato de pilotos. Então, assim, eu fiquei muito preocupada que isso ia minar a confiança do Ricciardo de uma maneira que não seria recuperável para esse ano de uma maneira geral, sabe? Agora parece que nós estamos vendo uma tendência de recuperação, dele finalmente começar a se acertar um pouco mais no carro. Ainda acho muito difícil que ele, por exemplo, comece a ter um desempenho semelhante ao do Lando esse ano. A expectativa é que ano que vem o Ricciardo recupere mais a confiança e consiga se entender melhor num carro que aparentemente é muito diferente dos outros em que ele pilotou nos últimos anos. E querendo ou não, você precisa de dois pilotos inteiros e em forma para conseguir ter uma posição melhor no campeonato de construtores, né? E por enquanto tá bastante nas costas do Lando, que agora tá numa maré de azar. E agora vamos para outra equipe que mantém a mesma dupla pro ano que vem, que é a Ferrari, com o Carlos Sainz e Charles Leclerc, que assim, né, aqui nós temos uma realidade absolutamente diferente da McLaren, de dois caras que se dão super bem, que são super amigos, e assim, eles estão funcionando como uma dupla da Ferrari dentro da atual realidade da Ferrari, né, que não é uma realidade hiper competitiva, mas ao mesmo tempo os dois vivem conseguindo resultados assim, surpreendentes para o carro que eles têm em mãos, e a Ferrari teve uma evolução esse ano em relação ao ano passado. Também assim, porque se ficasse pior, eles estavam no nível da Williams, perdendo para Williams talvez, mas enfim, tá melhor do que estava no passado. Eles estão sofrendo um pouco menos, mas ainda dá para reparar bastante das deficiências do carro em certos circuitos. Ainda assim, um desempenho bom dos dois. O Leclerc, como sempre, consegue tirar leite de pedra, e o Sainz está surpreendendo muito, né? Tá andando muito perto ali do Leclerc, com um desempenho muito parecido no primeiro ano dele de Ferrari, que eu acho que assim, eu não esperava que ele fosse chegar nem perto do Leclerc, sabe? Eu esperava que ele ia ter alguns tipos de dificuldades parecidas com as que o Vettel teve, mas não foi isso que aconteceu. Ele realmente teve uma adaptação muito rápida, se deu muito bem e mostrou que assim, ele é realmente uma aposta talvez para o futuro, para além daquilo que era esperado, sabe? Porque existia muito aquele papo de que ele ia ser um tapa-buraco até o Mick ficar maduro o suficiente para subir para a equipe principal, mas ele tá mostrando uma qualidade que eu acho que vai garantir um lugar
para ele no grid para muito além daquilo que o contrato dele na Ferrari dá, sabe? Garante no momento. Porque, assim, pessoalmente falando, eu não sou uma grande fã do Sainz. Acho que ele corre bem, mas nunca fui uma imensa fã dele. Mas o desempenho dele nesse ano na Ferrari tá realmente muito acima das expectativas, e ano que vem, com os dois como dupla, acho que a Ferrari tem tudo para conseguir talvez começar a disputar de novo uma terceira posição no campeonato de construtores, e quem sabe com regulamento novo e com o fato que a Ferrari tá falando há uns 2 anos que tá pensando em 2022, eles não se superem ainda mais, disputem um título. Sonhar de graça, né? Eu não gostaria que isso acontecesse, mas ferraristas podem sonhar à vontade com dias melhores depois de um 2020, gente, tô perdendo tempo. Depois de um 2020 muito complicado. Chegando na reta final das equipes em que não houve boatos, temos elas, Alpine e Aston Martin, o duelo de novinhos versus velhinhos, porque tanto a Alpine quanto o Aston Martin estão passando por anos irregulares, né, que tem semanas boas, com resultados bons, e de repente 3 semanas ruins, então claramente isso dificulta ali o resultado final da equipe, mas apesar do que os números dizem, quando a gente fala da dupla, né, dos pilotos, tá funcionando bem a dinâmica, né? O Ocon agora finalmente parece que se acertou, depois de ter um ano passado em que ele trocava muitos xingamentos, digamos assim, né? Os rádios do Ocon davam uma aflição de ouvir, porque era uma falta de harmonia gigantesca, assim, ele reclamava de alguma coisa, o engenheiro respondia de uma maneira atravessada e ficava aquele climão no ar. Você reparava que não existia uma dinâmica muito funcional entre os dois, e assim, é um engenheiro de pista, né? É um cara que tem que estar conectado ao piloto, mas esse ano parece que já melhorou bastante, tanto que teve uma vitória, né? Uma vitória bastante atípica ali, em condições bastante extraordinárias, mas ainda assim, foi uma vitória de trabalho de equipe. E o Alonso, assim, eu até falei no meu vídeo de apostas, mordi a língua, quando eu for reagir àquele vídeo, eu vou ficar assim, meu Deus, como eu fui equivocada. Ele tá funcionando muito bem na Alpine, né? Ele veio com uma energia muito diferente da que ele tinha na McLaren em 2018, por exemplo, né? Uma energia realmente de cooperação, de entender o lugar em que a equipe está, que não é um lugar de, né, vitórias assim fáceis, de vitórias múltiplas, de estar ali no topo. Parece que ele entendeu isso e está fazendo melhor para aquilo que a equipe pode oferecer, né, para a realidade da equipe. E ele e o Ocon se dão muito bem, que era uma coisa que eu também não esperava. Falei que eles iam se dar mal, que eles iam ter tretas. Mais uma vez equivocada, porque eles funcionam muito bem um com o outro, e o Alonso parece assumir ali um papel de mentor, né, uma espécie de liderança positiva ali, não impositiva, não de falar eu sou o líder, pronto e acabou, mas realmente uma posição de líder, de eu tenho muita experiência, estou trazendo boas coisas para a equipe, e o Ocon acaba absorvendo bastante disso. E está funcionando, e eu sinto que tem uma vibe bastante parecida na Aston Martin, apesar do Stroll estar com um ano mais complicado do que o ano do Ocon, por exemplo, em relação ao Alonso, né? Eu acho que o negócio do Stroll esse ano é que, se a gente para pra pensar no momento mais brilhante do 2021 dele, não vem nada facilmente à mente. Não vem nada. Em 2020 ele teve uma pole position, teve pódio, tem coisas que vêm à cabeça, né? O pódio que ele tava era o pódio do Gasly, então foi uma coisa muito marcante. A pole position dele foi uma coisa muito marcante, porque foi uma pole position em pista úmida, né? Num dia de chuva, que é uma coisa que exige muita habilidade do piloto. Então todo mundo ficou meio, nossa, olha lá o Stroll provando que ele realmente tem qualidade, etc. Porque muita gente ainda questiona, né? Muitas pessoas ainda não aceitam que o Stroll tem ali o talento dele para estar na Fórmula 1, que não é só o pai dele que mantém ele ali. Eu particularmente acho que entre os pay drivers ele é o mais talentoso, sabe? Tem pessoas que me incomodam bem mais do que ele na categoria. Mas enfim, ele tá tendo um ano difícil, isso é inegável, ainda mais que o Vettel, dentro das dificuldades que ele está tendo, porque ele tá tendo dificuldades, tá? É inegável que ele continua ali batalhando um pouco contra o carro, ele tá tendo um ano
bom, né? Assim, melhor do que ele teve na Ferrari no passado, em que ele estava totalmente desanimado, em que você reparava que ele não estava mais motivado a correr pela equipe, que ele tinha desistido. Esse ano parece que ele está bastante motivado a construir um trabalho com a Aston Martin, apesar da equipe estar passando por dificuldades técnicas mesmo, né? O carro não é aquele primor. Não é aquela coisa que já foi um dia, quando eles tinham um projeto aberto ali, não tão aberto da Mercedes, no carro deles e tudo mais. Eles passam por bem mais dificuldades hoje em dia e ainda assim eu sinto que eles estão construindo um trabalho, que o Vettel está ajudando a construir esse trabalho e que o Vettel e o Stroll se dão muito bem como dupla, né? É uma outra amizade assim bastante imprevisível, talvez. Não sei se é essa a palavra, porque vai ver que tem gente que previa que eles iam ser amigos. Mas eles se dão muito bem, a dinâmica dos dois funciona bastante. E olha que assim, o Stroll sempre foi mais quietão, né? É sempre muito sério, assim. E agora, nos vídeos com o Vettel, por exemplo, eles brincam, eles se dão bem, realmente tem uma dinâmica ali, melhor do que a do Lando com o Ricardo. Então, assim, né, fica aí o aviso de que a expectativa e a realidade realmente estão muito desconectadas, ainda mais quando a gente tá falando de relações na Fórmula 1, em que os caras competem um contra o outro. Mas enfim, voltando pro assunto do vídeo, que é a Silly Season, quando o assunto é Alpine, tanto o Ocon quanto o Alonso têm contratos renovados, o Ocon por mais 2 anos e o Alonso pro ano que vem, mas ele já falou, o Alonso, que tem a intenção de ficar até o final de 2023. O que eu acho ligeiramente uma pena, porque hoje em dia eu admito que o Alonso não é o velho que tá fazendo mais hora extra na Fórmula 1, assim, que ele ainda é motivado, né, tem vontade de fazer algo pela equipe e tudo mais, e ele ainda ama muito Fórmula 1, isso é claro, né, não acho que nenhum piloto deixa de amar, mas que alguns começam a tratar de uma maneira diferente, e isso não existe no Alonso, né, ele continua tendo esse fogo pela categoria, mas ao mesmo tempo eu queria muito ver Oscar Piastri na Fórmula 1. E eu acho que isso não vai acontecer tão facilmente se realmente isso se cumprir, do Alonso continuar até 2023 e o Ocon também. A não ser que o Piastri arranje algum outro lugar, mas tá muito complicado, tá tendo muito pouca mobilidade ali de vaga, ainda mais que tá acontecendo uma dança das cadeiras dentro da própria categoria, de pilotos já antigos ou que já estiveram na Fórmula 1 voltando, indo para outras equipes e tudo mais. Então nesse contexto fica muito difícil dos meninos que estão na Fórmula 2 ou que acabaram de sair da Fórmula 2 entrarem na Fórmula 1, né? Tá cada dia mais concorrido e você tem que concorrer com caras que têm um pai bilionário e concorrer com caras que têm um nome mais forte. E obviamente Fórmula 1 é sobre poder, é sobre dinheiro e etc, mas não deixa de ser triste você ver caras que tinham todo o potencial para trazer muito para a Fórmula 1 não conseguirem chegar na categoria por fatores que são externos ao talento, né? Enquanto tem gente que tem muito talento e vai para categorias menores, para categorias com pouquíssima visibilidade e tudo mais, o que não deixa de ser um mérito, porque é muito difícil se estabelecer profissionalmente no mundo do automobilismo, né? Mas que ao mesmo tempo é triste porque a Fórmula 1 é uma vitrine imensa, né? A maior vitrine possível. Então a gente quer ver os maiores talentos chegando na maior vitrine. Mas enfim, o que eu queria dizer no final das contas sobre a Alpine é que eu fico triste porque eu acho que se não for na Alpine fica muito difícil pro Oscar Piastri conseguir alguma outra vaguinha, e eu realmente acho que da atual safra de jovens pilotos ele é um dos melhores. Assim, o que ele tá fazendo no ano dele de rookie na Fórmula 2 é impressionante. Ele tá liderando o campeonato, claro que ainda faltam muitas corridas, ainda tem muitos pontos em jogo, mas ao mesmo tempo ele teve uma primeira metade de campeonato muito forte contra um companheiro que existia uma grande expectativa em cima dele, que é o Robert Schwartzman. Existia uma grande expectativa de que ele ia simplesmente assim arrasar, ganhar o campeonato com o pé nas costas, e não tá acontecendo dessa maneira, sabe? Tá bom que o Schwartzman tem um azar desgraçado de vez em quando, mas o Oscar Piastri também tem. Então assim, tá bem parelho ali no quesito azar, e no quesito talento, o Oscar Piastri tá surpreendendo no primeiro ano dele na Fórmula 2. Eu acho que não tem nenhum problema ele ficar mais algum tempo lá, né, tranquilamente. É normal que os pilotos não fiquem só um ano na Fórmula 2, mas uma hora eles têm que começar a arranjar um outro canto caso a Fórmula 1 não chegue, né? Não dá pra ficar na Fórmula 2 pra sempre. E essa é a minha preocupação, assim, de que o timing não esteja
a favor do Piastri, como não esteve a favor do Callum Ilott, que é um ótimo piloto também, segundo colocado da Fórmula 2 ano passado, e assim, a expectativa é de que ano que vem ele não esteja na Fórmula 1 de novo, né? Inclusive já estão arranjando outros caminhos pro Ilott, e é uma pena, porque ele é um ótimo piloto, um piloto tão bom quanto o Schumacher, mas outras coisas, você tem uma parceria com uma produtora de motores, você tem um pai ricaço, tudo isso, de vez em quando, é o que você precisa para chegar na Fórmula 1. E né, eu fiz toda essa reflexão só para no final das contas falar que a Alpine vai continuar com a mesma dupla pro ano que vem. E no caso da Aston Martin, todo ano existe o mesmo papo de que o Stroll talvez não fique, e o pai do Stroll falando que ele não pensa só no fato de que o Lance é filho dele, de que ele pensa no futuro da equipe, e de que isso está acima da felicidade do Lance, para no final das contas o Stroll ir lá e renovar mais um ano. E assim a gente vai, ele renovando de ano em ano, fazendo um contrato de só um ano, para deixar essa expectativa como se algo fosse mudar, como se o pai dele fosse demiti-lo da equipe em algum momento. O que, assim, eu acho que só vai acontecer se o Lance realmente entregar os pontos, parar de correr, sei lá, sabe, desacelerar o carro no meio da pista, ir pra área de escape e falar: hoje não vou pilotar não, porque enquanto ele só ficar fazendo o que ele faz hoje em dia, cometendo um erro de vez em quando, um boliche aqui, uma batidinha ali, tá com a vaga garantida e vai continuar na Fórmula 1 enquanto o pai dele tiver dinheiro, né? Porque assim, existe uma piadinha no meio do automobilismo que se você quer tornar alguém milionário, é só pegar um bilionário e fazer ele investir em Fórmula 1, porque perde muito dinheiro, sabe? É realmente um gasto. E no caso do Lawrence Stroll, parece que ele não tá tendo muita vantagem mesmo, empresarialmente falando, com a Aston Martin, mas ainda assim o cara é muito rico, né? Então não é uma perda também que justificaria ele largar os pontos e parar de investir na equipe de uma hora para outra, até porque ele ama automobilismo também. Ele não faz isso só porque o Lance quer correr na Fórmula 1, sabe? Ele realmente é um cara muito interessado pelo setor e, querendo ou não, ele fecha ótimas parcerias para a equipe, então tem tudo para, a longo prazo, ele conseguir um retorno de resultados na pista, né? De o Lance ter mais pódios e etc. Ainda mais investindo em bons parceiros para o filho dele, como é o caso do Vettel. O que eu diria é, se você quer assistir Vettel ao vivo, eu compraria um ingresso para Interlagos, ou para esse ano, se você estiver vacinado até lá, ou pro ano que vem, porque eu sinto que 2023 ele vai curtir a vida dele, pensar no meio ambiente, sabe? Investir em projetos nessa área. Quem sabe daqui a um tempo também investir em alguma coisa no sentido de segurança da Fórmula 1, como eu falei no último vídeo. Eu acho que seria incrível, mas eu sinto que ele tá ali já na reta final pra pegar o rumo dele, sabe? E ter um outro destino, assim, fazer outras coisas, investir em outros projetos. O que me dói um pouco o coração, assim, porque até poucos anos atrás eu não gostava do Vettel, mas hoje em dia eu tenho uma grande admiração, um grande respeito por ele. Eu acho que o negócio é que eu não gostava da RBR, e ele ganhou 4 títulos pela RBR, mas agora que ele também saiu da Ferrari, que é outra equipe que eu não simpatizo muito, eu enxergo realmente o lado humano do Vettel e gosto dele. E acho muito estranho a gente saber que em breve nós vamos viver numa realidade sem Hamilton, sem Vettel, sem Raikkonen, sabe, sem os grandes figurões da Fórmula 1 nos últimos 15, 20 anos correndo na Fórmula 1. Eu acho muito estranho pensar nisso, eu não consigo imaginar uma Fórmula 1 sem esses caras e não sei se eu vou conseguir gostar tanto quanto eu gosto hoje em dia sem eles correndo. Mas enfim, é isso. E agora, vamos para uma equipe que ainda não tem nada fechado, oficialmente falando, mas a tendência é que ela também continue igual no ano que vem, que é a AlphaTauri com Pierre Gasly e Yuki Tsunoda. Primeiro, sobre o Gasly. Eu tenho que confessar que eu tenho sentimentos divididos, assim, porque uma parte de mim acha que ele e a AlphaTauri são o casamento perfeito, e outra acha que ele é grande demais para a AlphaTauri. Só que quem é fã do Gasly já faz alguns anos deve lembrar e assim, sofrer de um estresse pós-traumático do que ele passou na RBR, do quanto a pressão negativa e os feedbacks negativos afetaram a cabeça do Gasly. E aí eu fico pensando, por exemplo, se ele fosse para a Alpine, que é, né, uma equipe muito cotada para ele ir daqui a algum tempo, não ano que vem, mas daqui a algum tempo. Se ele fosse para lá e ele encontrasse um clima parecido
com o que o Ocon encontrou no primeiro ano dele na Alpine depois de voltar para a Fórmula 1. Ele aguentaria a pressão, sabe? Ele sofreria da mesma maneira? Ou agora ele já encararia de uma maneira diferente, porque ele tem mais experiência, ele tem mais confiança, ele já se sente em um outro patamar, assim, na Fórmula 1, de não precisar se provar tanto, até por ter ganhado muito a confiança do público mesmo, né? O carinho e etc. Depois da jornada do herói que ele teve na Fórmula 1. Então, assim, são sentimentos divididos, porque por um lado eu tenho medo que saindo da AlphaTauri ele não consiga se encontrar tanto, assim como foi na RBR, e volte a sofrer e depois não tenha muito para onde voltar, sabe? Caso a AlphaTauri substitua ele com um cara que renda bastante. E por outro, eu acho que seria bom e que ele merecia estar numa equipe mais competitiva, por pódios mesmo, sabe? Não falo tanto de vitórias, porque a gente tá numa era de Max Verstappen, de Lewis Hamilton, agora em breve de George Russell, mas assim, pelo menos mais pódios ele merecia. Mas o que importa aqui nessa realidade de hoje em dia é que ano que vem não tem muito espaço para ele ir para uma equipe que seja melhor do que a AlphaTauri, que possa oferecer mais possibilidades para ele. Então, por isso, assim, naturalmente, a ideia é que ele vai continuar na mesma equipe, apesar de ainda não ter sido anunciado, sabe? Não imagino para onde ele iria e ninguém imagina também, assim. E o Franz Tost, que é o chefão da AlphaTauri, já falou que ele tem a intenção de manter a mesma dupla para 2022. E aí entramos no companheiro de Gasly, Yuki Tsunoda. Primeiro, quero destacar aqui que Pierre e Tsunoda se dão muito bem, são muito amigos, né? Tem uma relação fofa, vídeos engraçados e etc. Mas, quando falamos de Tsunoda como um piloto, eu não sou o grande fã dele. E assim, me dói dizer isso, porque eu comecei o ano muito animada quanto ao Tsunoda, assim. Claro, né, ele terminou em terceiro lugar na Fórmula 2, então preferia o Wilot na Fórmula 1 do que o Tsunoda. Mas, ainda assim, ele tinha mostrado um potencial, porque, assim, foi um terceiro lugar no ano de rookie dele, né? Então é um resultado impressionante, é um ótimo resultado. Mas, assim, com o tempo e com o comportamento dele em rádios e com o fato de que ele não conseguiu crescer dentro da AlphaTauri, sabe? Não conseguiu ali sair de uma estagnação de resultados ruins e de bater muito o carro, o que é custoso, né, em todos os sentidos, de dinheiro e de desempenho nos construtores e etc., eu comecei a perder a expectativa e ficar meio volta Alex Albon, sabe? E eu acho que o meu sentimento de ficar um pouco chateada com a renovação do Tsunoda também vem bastante do fato de que agora o Albon é especulado na Williams, que é uma equipe muito inferior à AlphaTauri, né? Pelo menos nesse momento, vai ver ano que vem de novo, né? Com a mudança de regulamento, as coisas mudam bastante. Mas no momento, a Williams é uma equipe que melhorou muito, tá numa realidade muito diferente da de 2 anos atrás, mas ainda assim enfrenta muitas dificuldades, né? É uma equipe em recuperação, é uma coisa meio McLaren, assim, que passou uns anos difíceis e demorou, assim, né, um tempinho para melhorar, para voltar a ser competitiva. E a AlphaTauri começou o ano já bem estruturada e correndo com o motor Honda, que é excelente, né? Se mostra excelente no carro da RBR. Então, assim, eles foram um pouco leão de treino, assim, também, né? Mostraram um desempenho no comecinho do ano ali nos testes, que depois chegou no campeonato de fato. Não correspondeu, mesmo no carro do Gasly. Só que o Tsunoda, ele enfrenta dificuldades que não tem a ver diretamente com o carro, mas com o fato de que parece que ele não se adaptou ali ao ambiente da Fórmula 1, sabe? Talvez um ano a mais de Fórmula 2 fosse ser bom para ele, mas agora a realidade é que ele subiu para a Fórmula 1 e que ele tem que se adaptar, tem que começar a, assim, andar conforme a música, sabe? E isso não tá acontecendo. E aí eu fico triste de ver um piloto como o Alex Albon, que é, assim, um cara muito capaz, muito talentoso e que foi fritado pela Red Bull ir para uma Williams. Assim, eu espero, a minha expectativa é de que a Williams continue crescendo e cada vez seja mais competitiva para que a gente veja dias melhores do Albon, né? Se realmente se concretizar esse boato de ele ir
para a Williams. Mas eu não posso deixar de ficar triste, porque eu adoraria ver uma dupla Gasly e Albon, e além de tudo a gente poderia ver 2 jornadas do herói de uma vez só. E enquanto isso, eu realmente não acho que o Tsunoda estava maduro o suficiente para ir para a Fórmula 1. E que, assim, por mais que o timing tenha sido certo de ele ser um piloto japonês apoiado pela Honda, numa equipe que usa motor Honda, por outro lado, o timing foi ruim, porque ele ainda estava muito cru para ir para a Fórmula 1. E assim, sabe, nas primeiras semanas, nas primeiras corridas, era simpático o jeito dele, mas agora meio que já deu o que tinha que dar. E ele realmente tem que agir como um piloto sério e que não tá numa posição de Max Verstappen, sabe? Que por mais que xingar não seja legal nunca, quando você é um cara que tá com uma expectativa de ser campeão ou de ganhar corridas, de conseguir pódios, a tolerância é outra, né? Não tem como negar. Agora, quando você não apresenta resultados e quer cobrar da equipe e cria um climão, são outros 500. Então, enfim, esse é meu pensamento, mas provavelmente a AlphaTauri vai continuar com a mesma dupla para o ano que vem. Eu acho que só poderia mudar algo ali na configuração caso o Yuri Vips ou o Liam Lawson, que são da Red Bull Junior Team, ficassem ali nas primeiras posições da Fórmula 2, mas parece até o momento que isso não vai acontecer. Os dois correm pela Hightech na Fórmula 2 e assim, eles não estão indo mal, mas ao mesmo tempo também não estão ali no top 3, sabe? Que eu acho que seria uma posição que ameaçaria mais o Tsunoda caso acontecesse. E agora, realmente na última parte do vídeo, vamos para as equipes de final de grid, que é a parte mais movimentada quando o assunto é silly season e também a parte que mais me deixa intrigada. Eu não tô entendendo mais nada dos boatos, mais nada do que tá acontecendo, porque desafia a lógica que eu tinha na minha cabeça até coisa de 3 meses atrás, assim. Começando por ela, a Alfa Romeo, que foi a única equipe que deu novidades essa semana, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, com a aposentadoria do Kimi Raikkonen, que era uma coisa que já era esperada há bastante tempo, né? Nos últimos anos, eu não vou dizer que ele estava desmotivado, mas ele estava numa equipe que não dava nenhuma condição dele competir a algo. Por mais que ele ainda apresentasse os momentos de brilhantismo dele, porque ele teve várias boas atuações pela Alfa Romeo, ainda assim é uma equipe que não melhorou com ele lá. E, inclusive, esse ano tá tendo um desempenho bastante complicado, né, para dizer o mínimo. Eu acho que não tá assim tão inferior em relação a Williams como os números fazem parecer, mas tá sim com um carro sofrível. E assim, eu comecei a acreditar ainda mais que a movimentação favoreceria a saída do Kimi quando ele começou a ter um desempenho inferior ao do Giovinazzi, sabe? Tá bom que ali o carro é ruim por ruim, mas ainda assim o Giovinazzi teve algumas corridas em que ele foi um destaque positivo, né, em que ele teve um ótimo desempenho. Inclusive, arrisco dizer que esse ano, apesar dos pesares, talvez seja o melhor ano dele na Fórmula 1, né, desde que ele entrou. Então, nesse contexto, eu não acho que foi surpreendente o Kimi ter se aposentado, ele não ter esperado o novo regulamento, e ele tem outros projetos aparentemente, né, ele gosta de outras coisas, ele já correu Rally, ele já correu NASCAR, então assim, nada impede que ele continue no automobilismo, mas em outras áreas. Queria destacar aqui que, apesar de eu não gostar muito do Raikkonen pessoalmente, assim, ainda assim eu ficava bastante incomodada nas transmissões de TV aberta e tal, em que os comentaristas mostravam uma certa falta de respeito pela trajetória do Raikkonen, sabe? Eu acho que isso é uma tendência muito grande, deles pegarem caras que são campeões da Fórmula 1 e tratarem como se eles fossem absolutamente nada. Porque já usaram até o termo decadente para definir o momento da carreira dele, sabe? E eu acho que não é por aí que vai o raciocínio. Tem que analisar o contexto da equipe de maneira geral e o porquê ele continuou na Fórmula 1 também. Ele é um grande apaixonado por automobilismo, apesar daquele jeitão blasé, corro por hobby e etc. Mas enfim, no final das contas ele realmente aposentou. Mas aí vem a minha reclamação de, novamente, eu não gosto assim de pilotos que têm carreiras muito longevas na Fórmula 1, às vezes em equipes menores, de base, sabe, só filiadas a equipes maiores,
Porque, novamente, eu acho que eles pegam o espaço de pilotos que realmente poderiam estar aprendendo algo nessas equipes e etc. Então, eu sempre pensei que a saída do Kimi serviria para a Alfa Romeo voltar a ter aquela função Sauber de formação de pilotos para a Ferrari ou até para outras equipes, né? Porque nada impede que os caras que são formados em certas escolas de certas equipes migrem para outras caso não encontrem espaço. Mas enfim, qual não foi a minha surpresa quando aqueles boatos que surgiram há alguns meses de Bottas na Alfa Romeo realmente ganharam força? Assim, pessoal, de verdade, em um primeiro momento eu fui muito cética sobre essa transação, assim, de Mercedes para Alfa Romeo. Eu não acreditei que o Bottas, que nunca correu num carro de motor Ferrari, fosse para uma equipe que corre com motor Ferrari, ainda mais uma equipe que tem laços tão fortes com a equipe italiana, sabe? E no caso do Raikkonen, por mais que não fosse formação de pilotos, antes ele era um piloto Ferrari, né? E um piloto Sauber foi para Ferrari, deixando o Raikkonen sem assento na Fórmula 1. Então existia ali uma relação lógica, ainda mais com isso de a equipe que bota dinheiro ser a Alfa Romeo. Mas agora para o segundo semestre, né, recentemente, começaram a aparecer as explicações do porquê o Bottas caberia na Alfa Romeo, dele ter uma relação próxima com o Fred Vasseur, que é o chefão da Alfa Romeo, porque o Bottas correu na Art Grand Prix, que é uma equipe que, né, o Fred Vasseur era dono, então eles têm uma relação antiga, e o Toto Wolff quer garantir o Bottas na Fórmula 1, independente de qualquer coisa. Então existiriam motivos para essa transação acontecer, mas, ao mesmo tempo, independente de existirem motivos, ainda assim, eu não me conformo, sabe? Ainda mais com os boatos que saíram essa semana, que pra mim fazem ainda menos sentido. Que no caso seria que o Giovinazzi não vai manter a segunda vaga, apesar do ano bom. O que, assim, gente, não me surpreende muito, porque ele já teve várias chances, mas, assim, aparentemente vão tirar o Giovinazzi para ele correr em outro campeonato pela Ferrari, né, de outra categoria, para colocar o Nick De Vries. Eu tô rindo porque eu nem sei como reagir a esses boatos, assim, de verdade. A Sauber, Alfa Romeo, uma equipe que tem laços antigos com a Ferrari, que tem laços antigos com a Itália, de repente vai colocar 2 pilotos Mercedes para poder correr na equipe. Sendo que tem pilotos jovens da Ferrari que poderiam ocupar a vaga do Giovinazzi. Claro que existe o fator financeiro, o fato de que tanto o Robert Shwartzman quanto o Callum Ilott não teriam a capacidade de oferecer para a Alfa Romeo / Sauber um contrato financeiramente tão vantajoso quanto o do Giovinazzi, por exemplo, sabe? Financeiramente seria mais vantajoso manter o Giovinazzi do que pegar um dos meninos. Mas não é só sobre isso, sabe? E assim, eu entendo que a Alfa Romeo queira a experiência de um cara que já está há muitos anos na Fórmula 1 pela mudança de regulamento, não queira colocar 2 rookies, por exemplo, mas aí colocar o Bottas, que beleza, tá, tem a experiência e tudo mais, mas aí pra poder ser par do Bottas, coloca o Nick De Vries, outro piloto Mercedes, sendo que você tem caras novinhos que podem não ser a coisa mais vantajosa financeiramente, mas ainda assim é um investimento no futuro da equipe maior, sabe? É um investimento no futuro italiano ali, das marcas italianas dentro da Fórmula 1. Eu não entendo, independente do quão amigo o Toto Wolff seja do Fred Vasseur, independente de qualquer coisa do tipo, eu não entendo, ainda mais com um boato que pra mim é assim, fora da realidade, de que a Alfa Romeo agora, a partir do ano que vem, vai correr com motor Mercedes. Assim, gente, pode ser que tudo isso aconteça, né? Porque eu não duvido mais de nada. Eu realmente não duvido mais de nada. Mas seria a mudança de imagem, o rebranding mais fora de senso que eu vi desde que eu comecei a assistir Fórmula 1, assim, sabe? A equipe que tem laços com a Ferrari, laços com a Itália, que tem essa tradição, de repente vai rasgar tudo, jogar fora e virar a filial da Mercedes, sabe? Vai assumir um caráter parecido com o da Williams, que aceita ficar com um piloto Mercedes ali maturando em troca de um motor. Eu realmente acho que isso não faz sentido, sabe? Com a trajetória da equipe mesmo e com a estrutura da Fórmula 1 no momento, eu não acho que faz sentido. Não acho que faz sentido, mas
Enfim, esses são os boatos que existem. Eu, pessoalmente, gostaria de ver o Mick Schumacher subindo para Alfa Romeo, porque ninguém merece ficar na Haas mais um ano. E já que existe a expectativa de que daqui a alguns anos ele vá para a Ferrari, eu acho que, assim, seria bom ele começar a estar numa equipe um pouquinho melhor. A Ferrari justifica que quer que ele corra sem pressão, mas na Alfa Romeo ele também não teria altas pressões, pelo menos se continuar da maneira que tá, sabe? Continuaria tranquilo, mas assim, menos maçante do que tá agora, porque ele claramente não se sente 100% confortável com o companheiro de equipe dele e tudo mais. Mas enfim, gostaria de ver o Mick subir para Alfa Romeo e já que, o Bottas vai para lá, que o Bottas consiga passar altos feedbacks para Alfa Romeo e ser um ótimo líder de equipe, que isso dê muito certo, porque eu não enxergo como vai dar, mas tô aqui para morder minha língua, Inclusive, já aproveitando para fazer o gancho, que eu esperava a dupla Bottas e De Vries na Williams, sabe? Eu acho que faria muito mais sentido, já que o Bottas já foi um piloto Williams e, como eu mencionei agora, eles têm essa tradição, assim, de trocar o motor por manter um piloto Mercedes, então isso faria sentido com o De Vries ir para lá também. Para quem não conhece, o De Vries ganhou a Fórmula 2 em 2019, no ano em que o Latifi foi o vice, inclusive um dos piores anos de Fórmula 2 que eu já vi, assim, um dos mais fracos, mas ainda assim, ele ganhou do Latifi. A diferença é que o Latifi tem um pai bilionário, mas enfim, hoje em dia a Williams não depende mais tanto assim, na verdade não depende do dinheiro do pai do Latifi, então eles já podem optar por ter um piloto que não é pay driver, sabe? Então faria sentido, pelo menos pra mim, eles tirarem o Latifi e colocarem um cara como o De Vries no lugar. Além de ganhar a Fórmula 2 em 2019, depois o De Vries foi pra Fórmula E e ele ganhou a Fórmula E esse ano pela Mercedes, e isso aumentou a expectativa de que o Toto fosse mexer os pauzinhos para ele conseguir subir para a Fórmula 1, sabe? Ainda mais que existe essa ligação muito próxima ali, o Toto acompanha bem de perto a Mercedes na Fórmula E, então assim, eu acredito que aconteça essa movimentação para que ele chegue à Fórmula 1, o Nick De Vries, mas realmente não entendo esse negócio de ir para Alfa Romeo em vez de ir para Williams. Talvez seja porque agora a Williams decidiu manter o Latifi, acha bom ter um cara que já tem uma experiência na Williams, na equipe no ano que vem, já que o Russell vai sair, mas ainda assim, gente, se eu fosse um menino da academia de pilotos da Ferrari, eu ficaria muito chateada, sabe? Porque parece que não existe vez mais, assim. O Mick Schumacher foi o último menino da academia que subiu pra Fórmula 1, fecharam as portas e não vai mais acontecer, assim. É importante dizer que, tirando Wilot e Schwartzman, a academia tá passando por uma fase difícil, assim, de resultados ruins, de resultados fracos, mas ainda assim, tem nomes para ocupar os lugares, sabe? Tem nomes que têm muito potencial de crescer. E eu queria aproveitar para fazer uma observação que eu achei que eu tinha gravado, mas obviamente eu me equivoquei, sobre um nome que corre por fora, que é o do Theo Pourchaire, que hoje em dia tá na Fórmula 2. E o Theo Pourchaire, eu aposto que ele vai ficar mais um ano, pelo menos, na Fórmula 2, porque ele acabou de fazer 18 anos, agora, e é o primeiro ano dele por lá, então faz muito sentido deixarem ele mais um ano e verem como rola com a mudança de regulamento, com a adaptação do Bottas e etc. Mas o moleque é muito bom, assim. Da atual safra, que eu já mencionei, o Piastri e o Schwartzman, ele também é um nome muito forte e que merece muita atenção aí pro futuro da Fórmula 1. Ele é conectado à Sauber, a formação de pilotos da Sauber, então por isso que faz mais sentido ainda que no futuro ele vá para Alfa Romeo, mas assim, realmente muito bom. E é importante dizer que na Williams muitos nomes foram especulados porque os próprios chefões da equipe deixaram claro que a lista de possibilidades para caso o George saísse era grande, sabe? E que o Latifi ainda não era 100% garantido. Então veicularam, por exemplo, o Hülkenberg, o Kvyat, esses tipos de pilotos assim que já estiveram na Fórmula 1 e agora não estão mais, mas não foi muito pra frente, assim. Não vi nenhum desses nomes ganhar mais atenção, assim, sabe? Um burburinho crescer. Mas teve um nome que cresceu essa semana, que foi o nome de Alex Albon. E tá aí mais uma coisa que eu não entendo. Uma equipe que nos últimos anos teve essa vocação ali de colaboração, cooperação com a Mercedes, de repente vai acolher um piloto RBR na equipe.
Assim, gente, mais uma vez, depois dos boatos da Alfa Romeo, qualquer coisa que venha eu acho que faz sentido já, sabe? Tipo, eu já não me surpreendo mais com nada, assim. Mas ainda assim, eu esperaria muito mais Nick de Vries na Williams, junto com o Bottas, do que o Alex Albon lá. Ainda assim, é melhor do que nada, sabe? E também algumas pessoas comentaram que talvez a RBR queira colocar o Albon na Fórmula 1 para caso eles precisem de uma solução rápida para tapar buraco. Na AlphaTauri, por exemplo, sabe? Caso o Tsunoda piore muito ano que vem, né? Vamos dar esse exemplo. Caso ele piore muito, eles têm o Albon lá para poder subir para AlphaTauri. E aí tem o piloto reserva da Williams, né? Que sabe-se lá quem vai ser ano que vem. Isso só esperando mesmo para ver. E ainda tem alguns nomes que correm por fora, como por exemplo o Zhu, que atualmente é o segundo lugar na Fórmula 2, que algumas pessoas falaram que talvez ele conseguisse ali abocanhar uma vaga. Mas vou falar que talvez, assim, uma vaga de piloto reserva, sabe? Porque ele já tá tentando ali subir pra Fórmula 1 faz um tempo, sabe? Esse segundo lugar na Fórmula 2 não é tipo o segundo lugar de rookie. Então, enfim, não tem nada contra ele, mas acho que ele não compete ali de igual para igual com esses nomes que eu mencionei agora, sabe? Que são nomes fortes também nos bastidores, né? Quando o assunto são os bastidores da Fórmula 1, existem motivos para cada uma dessas pessoas estarem ali no grid ano que vem. E por último, mas não menos importante, eu acho, vamos para ela, a Haas, que ano que vem também existe a expectativa de que eles vão manter a mesma dupla, o cara russo e o Mick Schumacher, que como eu acabei de falar, eu acho uma tristeza que ele continue na Haas mais um ano, assim. Eu acho que a dupla ótima para a Haas ano que vem seria a dupla inteiramente russa, já que aparentemente é isso que eles querem fazer a equipe virar, assim. Não pode usar bandeira, mas o carro vai ser das cores da Rússia e tudo russo e é isso. Então eu acho que seria ótimo ser o mocinho e o Robert Schwartzman, que eu acho que talvez eles dessem até melhor, sabe? Que o Robert Schwartzman não se incomodasse tanto, porque eu sinto que o Mick Schumacher mostra um incômodo, assim, na dinâmica dos dois. É um pouco sofrido, sabe? Você assistir vídeos em que os dois interagem, assim. E também os rádios na pista, né? Muitas vezes o Mick pedindo pra passar, o homem lá, e a equipe não deixa, fala pra ele ficar atrás. E não que fosse ser uma grande coisa, né? Quem fica na frente 20º e 19º lugar, mas é sofrido, né? E é uma equipe que, assim, gente, realmente só com o dinheiro do pai do cara lá, porque parece que eles não estão indo pra lugar nenhum, né? É assim, você assistir a decadência na frente dos seus olhos, assim. Todo ano aquela expectativa de ano que vem teremos Haas, não teremos Haas, mas ano que vem a garantia de que teremos Haas e provavelmente com a mesma dupla, né? Os chefões já falaram que tem a intenção de manter a mesma. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem aqui embaixo qual especulação vocês acham mais louca, qual piloto vocês gostariam de ver na Fórmula 1, qual movimentação vocês gostariam de ver também, né, de um piloto que tá em uma equipe mudar para outra. E também, por favor, falem se eu sou a única que não tá entendendo o que rolou. Porque assim, eu tô embasbacada, usando uma palavra um pouco de velha assim, mas eu tô chocada com os rumores que estão surgindo nas últimas semanas e as justificativas dadas para que esses rumores sejam reais. Realmente assim, a Fórmula 1 não para de surpreender. E gostaria de dar aqui um recado, dois na verdade. O primeiro é que eu sei que eu estou em falta com os perfis de pilotos, mas eu comecei a preparar os primeiros roteiros para a volta dos perfis. É que dá muito trabalho, assim. Para vocês terem uma ideia, eu demoro em média 30 horas para fazer um vídeo de pilotos, assim. É bem demorado. Então, assim, eu sei que eu prometi que todas as ideias que eu recebesse eu ia fazer, ia colocar em prática e ainda vai acontecer. Mas é que realmente está um pouco complicado, assim, em termos de tempo. Só que vai sair, prometo. Continuem comentando aqui embaixo ideias, porque todas elas vão sair do papel. A segunda coisa é que assim, gente, eu vejo várias pessoas que me seguem no Instagram e eu agradeço, inclusive a todo mundo que manda mensagem, mas eu mexo muito pouco lá, sabe? Eu não sei o que postar, não tenho ideia do que postar. Então, se vocês quiserem, por exemplo, ver meus comentários ao vivo na corrida no domingo, no sábado também no classificatório, a maioria deles eu comento, me sigam no Twitter, porque lá também eu falo um monte de amenidades. Então é isso, assim, lá, se você tem Twitter, é uma rede melhor para acompanhar os comentários e interagir comigo do que o Instagram, que eu ainda tô pensando o que eu posso fazer lá, assim, porque eu realmente sou zero Instagrammer, não sei o que postar, não é a minha energia, assim. Então, enfim, são esses os recados. A gente se vê semana que vem, eu espero. Um beijo!